Um estudioso da Cabala disse que a nossa convidada de hoje é uma mistura de eterna jovem com uma cigana centenária. Dessa mistura resultou uma pessoa que mudou a música com seu jeito marcado de cantar, o comportamento e digamos que até lançou moda com seu jeito de vestir. Recebemos hoje no Persona a musa das jovens tardes de domingo, Wanderleia. Oi, Wanderleia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Oi. Muito obrigada, eu estou feliz de estar aqui com vocês, acompanho sempre o programa, adoro. Que bom. Gosto muito, muito bom. Legal, já vou começar fazendo uma pergunta para você. Você nasceu em Governador Valadares, se criou em Lavras, lá em Minas Gerais, numa casa cheia de irmãos, cujos nomes começavam todos com a letra W. Você consegue falar o nome de todos eles para nós? Respira. Vanderlei o primeiro. Vanderlei, Vanderlene, Vanderlei, Vanderleia, Vanderbil, Vanderte, Vanderlô e dois gêmeos que não chegaram a ser batizados, mas éramos 13 irmãos. E todos eles com a letra W. Isso era o quê? Uma ideia do papai Salim? Do Antônio e da Aldete. A primeira ideia foi de trazer o Vanderlei mais velho. Aí veio a segunda, acharam que ia ser parecido com o Vanderlei e gostaram disso e começaram a inventar Vanderlei, 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 Vanderlô. O meu irmão caçula é o Vanderlô. E fica muito nervoso, chama ele de Lolô, até, porque acaba todo mundo tendo um apelido, né? Bete, Detinha, Bill, e por aí. Wanderleia, fala um pouquinho da sua mãe Odete e do papai Salim. Como é que era com eles? Até porque assim, eles não eram artistas, mas eles tinham uma ligação com o teatro e com a música, não? Mamãe cantava muito bem. Eu fico muito triste que eu gostaria de ter feito uma gravação porque ela aprendi a cantar com a minha mãe. Ela cantava o dia inteiro em casa, cantava músicas das cantoras do rádio. E eu, desde criança, ouvia aquelas canções e tudo. E aos 3 anos de idade, eu já sabia que queria cantar. Eu cantava na vizinhança, isso na cidade de Lavras, né? Agora, meu pai não. Meu pai já era descendente de árabes. Quando eu comecei a carreira, né, a iniciar as coisas acontecendo, ele ficou muito nervoso, porque é uma concepção assim, mais rígida, assim, de querer os filhos embaixo das asas e tal. E ele sabia que uma carreira de artista, eu saía voando pelo mundo. E como aconteceu, né, muito cedo, eu comecei a aparecer assim, para o público, muito, muito menina. E aí, como é que é aquela história que você, com 4 anos de idade, ia vender verduras na vizinhança para produzir o seu primeiro show? Que história é essa? Nós tínhamos uma casa com um terreno muito grande. Ele nos ensinava a plantar. Cada um tinha o seu canteiro, cada um ele fazia pão em casa com aqueles fornos imensos no fundo do quintal, e cada um tinha o seu canteiro. E eu tinha, meus irmãos mais velhos tinham na varanda de casa, faziam teatros com o pessoal de mais idade, tudo. E eu ficava achando muito interessante aquilo. Eu comecei a inventar, a fazer meu próprio grupo infantil com a criançada da rua, da vizinhança. No fundo do quintal, nós tínhamos uns cestos muito grandes, que meu pai tinha ele fazia um transporte de frutas importadas para a cidade de Lavras, e as frutas vinham naqueles cestos enormes. Então, eu fazia daqueles cestos, eu fazia cenário, eu colocava um barril de um lado, um barril de outro, colocava uma madeira, e fingia que era uma artista de circo. Eu queria ser artista. Eu comecei a fazer mais coisas, fazer roupas, né, com papel crepom, esse negócio todo, e achei interessante
cantar para os vizinhos. Eu tirava as verduras do meu canteiro, colocava no cestinho, contava assim, as folhas de couve, quanto de cenoura, não sei o quê, e a vizinhança achava muito engraçado, aquela criança de 4, 5 anos. Eu chegava no fundo das casas, na hora que estavam todos tomando o seu café da manhã, aquele café da manhã de Minas Gerais, com muito bolos, muitos quitutes. E aí, Vanderlei, em casa ninguém mudou, né? Era todo mundo conhecido como Vanderlei, Vanderlô. Você canta para nós. Eu digo, eu canto, mas nós estamos assim arrecadando dinheiro para o nosso show infantil, né? Isso com aquele jeito de criança falando. Eles achavam muita graça e eu saía cantava. Aí tinha uma senhora vizinha que fazia umas reuniões assim umas efemérides assim para arrecadar fundos para os leprosos da cidade, que nós tínhamos um grupo de leprosos na cidade. Ela fazia uns shows e eu fui participar desse show na rádio de Lavras e sentei num banquinho que colocaram para me alcançar o microfone. E eles acharam muito engraçado aquela criança sentar e ficar assistindo a plateia e tal. Começaram a me aplaudir ali. Eu achei que ali é o meu lugar. Agora, para cantar na Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, isso já foi quando nós mudamos para o Rio de Janeiro. Uma menina chegou no local onde eu passei a morar. Eles disseram que ela era uma artista, que ela fazia uns pacaras assim, na varanda da casa, umas performances, e cantava. E eu fui assistir. E ali fiquei sabendo que ela cantava na rádio Marinque Veiga. E eu falei que gostava de cantar também, desde menina. Ela falou, por que você não vai comigo? E eu chegando lá, o vovô Odilon, que era o dirigente do programa, perguntou, que menina bonitinha e tal, você não canta, não? Eu falei, prontamente, eu disse, canto sim. E a partir daí, comecei a cantar na Rádio Marinque Veiga, tive a oportunidade de cantar com um regional de canhoto, que apresentava os programas, que tinha um regional, que nós naquela época só cantávamos com regional, com violão, com cavaquinho, com acordeon, né? Eram os conjuntos regionais daquela época. E passei a cantar assim na Rádio Marinque Veiga, depois na Rádio Nacional, no programa do Paulo Gracindo, no programa de vários programas, César de Alencar. E tive uma vida infantil assim, cantando em rádio, né? Então eu conheço o palco, o rádio, assim, o público, desde muito menina, de muito criança. E sempre foi muito tímida. Mas na hora do a timidez passa tudo. E com 12 anos você foi eleita Rainha da Voz pelo Fã-Clube Mirim de Brás de Pina, que é um bairro no Rio de Janeiro. E a gente tem um depoimento de alguém que te acompanhava nessas apresentações. Dá uma olhada. Oi, Vanderlei, tudo bom? Aqui é o Gilson Peranzeta, para lembrar dos tempos que nós vivemos no Fã-Clube Mirim de Brás de Pina, todos os domingos lá no Centro Recreativo, seu Valdomiro, né? Seu Salim, seu pai que te levava. Muito legal. Eu encontrei contigo há pouco tempo no aeroporto. Estou muito feliz, cara, de poder falar para você do crescimento, né, que nós tivemos, começando lá atrás, no Fã-Clube Mirim de Brás de Pina. Um grande beijo, que a música te traga sempre o amor e a paz. Um beijo, Vanderlei. Eu fiquei muito emocionada de ver você. Você faz parte da... mas eu fiquei mesmo, tocada. O Gilson me acompanhava quando era criança no Fã-Clube Mirim. Ele era uma dupla, Gelson e Gilson. E eu, às vezes, ia na casa da mãe dele, a mãe dele tocava piano, nós íamos ensaiar, tirar tom de músicas e tudo. E o Gilson se tornou esse artista, esse músico fantástico, reconhecido. Eu sempre tinha muita vontade de me encontrar com ele. Numa ocasião, nos encontramos. Vamos nos encontrar, viu? Tocando, você tocando, fazendo um arranjo e eu me apresentando para a gente. Acho que é uma coisa que a gente precisa concretizar.
já que nós começamos tão, né, na nossa infância, seria muito bom esse encontro, ia ser muito representativo para mim. Vanderleia, depois desse sucesso todo dos clubes, das rádios, a televisão viria naturalmente, né? Você foi convidada para participar do concurso A Mais Bela Voz Infantil na TV Rio. Como é que surgiu essa oportunidade? Atílio, vocês pesquisaram, hein? Eu estou vendo, hein? A gente fuçou a tua vida. Não, eu apresentando esses programas infantis, numa ocasião, porque eu ficava em casa, as coisas iam acontecendo, porque meu pai segurava um pouco as rédeas, né? Minha mãe minha mãe gostava de cantar, achava aquilo interessante, mas meu pai muito severo e tudo. E eu recebi um telefonema que era para me apresentar no programa na TV Rio, patrocinado pelo Café Caboclo e Açúcar União. Um programa de criança, e eu ficava assistindo em casa, naquele tempo, poucas pessoas tinham televisão em casa, e nós recebíamos, são de amiguinhos da rua para assistir o programa, e eu ficava lá assistindo, que vontade de estar nesse programa. Aí recebi um telefonema, na sexta-feira próxima era para estar lá, para me apresentar, porque uma amiga tinha feito o programa, e ela não passou no teste, e deu meu nome, meu telefone, e aí eu passei a concorrer àquele prêmio, e era toda semana nós tinha aquela competição de crianças e tal, e eu fui ganhando até o final, tinha Otton Russo, tinha pessoas da televisão que faziam parte do júri, e eu ganhei um contrato para gravar na gravadora, que hoje é Sony, né? Naquela época era Columbia. E foi aí que meu pai... Porque tinha uma história que a gravadora queria mudar o seu nome, né? E aí, pelo jeito, não conseguiram, graças ao Severo Salim, né? Através do programa Paulo Gracindo, que é um grande programa aos domingos na Rádio Nacional, a gravadora colocou um anúncio que era para mudar o nome de uma cantora infantil, que estava começando carreira e tal, e que tinha o nome Vanderleia, mas era um nome que não era, naquela época, eles diziam, não era radiofônico. Nome. E eu entrei um dia, vindo da escola, passei pela padaria, fui comprar uma bala, um chocolate, e saiu um padeiro de dentro da padaria, cheio de farinha de trigo, batendo assim no peito, dizendo, Vanderleia, eu escrevi para o programa, você vai mudar o nome, eu achei que seria interessante você colocar Solange Maria, eu escrevi para lá, eu falei, Solange Maria? Eu falei, não tenho nada contra o nome, é um nome bonito e tudo, mas eu tinha um maior orgulho do Vanderlei, eu acho que eu queria mudar meu nome, né? E nem meu pai gostou da ideia. Ele falou, olha, é Vanderleia, vai viver Vanderleia. E acabou e me tirou eu fiquei com um contrato sem prosseguir minha carreira e tal, até uns 15, 16 anos. Vamos falar de uma mancada sua. Você, quando foi gravar o primeiro disco, você disse para uma pessoa que não gostou da música, e essa pessoa... conta essa história, esse fora que você deu. Eu estava acostumada a cantar as coisas que eu ouvia no rádio. Naquela ocasião, existia muito boleros, eu ouvia Lúcio Gatica, tudo que eu ouvia no rádio, eu comecei a fazer parte do meu repertório. Eu fui até a gravadora, me chamaram até a gravadora, que tinha uma música para mostrar, uma música que eles queriam que eu gravasse, uma coisa já para mais garotada, para jovem e tal. Eu fui assistir, fui lá, entrei e participei da reunião, e eles me mostraram a música. A música era Ó meu anjo da guarda, eu quero saber por que ele partiu, anjo, me diz por quê. Porque sem ele, anjo, eu não posso mais viver. Eu falei, isso é muito bonitinho, muito engraçadinho, mas não é o que eu estou acostumada a cantar. Eu não gostei muito daquilo. Eu fui descendo a escada, assim, meio cabisbaixa, aí apareceu um rapaz
bonitinho, com a bochechinha vermelhinha, assim, e tal. Eu falei assim, e aí, gostou da música? Eu falei, não é nada disso que eu gostaria, não gostei. Eu não gostei. Ele ficou muito sem jeito, falou assim, a música é minha. E tem jeito, é o Rossini Pinto, que depois me deu tantos sucessos, né? Eu fiz muito sucesso com ele, ele costumava a fazer canções para garotada já naquela época e tudo, e foi com o auxílio do Rossini Pinto que eu me apresentei em muitos trabalhos meus foram feitos e criados por ele. Aí você estava fazendo um show em Cordovil, no Rio de Janeiro, vocês tinham se mudado para lá e conheceu um rapazinho aí bem tímido, de voz suave. Quem era ele? Fala um pouco desse encontro, então. Como é que foi? Não, o encontro foi assim, foi uma caravana, né? Você vê que eu sou de 10, né? Caravana, vitrola. Porque a gente faz um retorno, né? Um retorno e vem uma caravana do Luiz de Carvalho com artistas se apresentando num clube local. E eu, muito interessada, né, na coisa de música e tal, então eu fui assistir. O clube estava começando ainda não estava assim, era precário ainda, com as cadeiras eram todas de tábuas e tal. Eu sentei eu e minha cunhada Ruth para assistir, e começou o espetáculo com um pouquíssimo público, e entrou um rapaz cantando com violão, com uma vozinha muito lisinha, cantando lisinho, limpinho, e cantou Mr. Sandman. Eu fiquei encantada com aquilo, porque era uma forma de cantar assim, liso, assim como o João Gilberto, mas cantando música pop, música para a juventude. Achei aquilo achei interessante, aquilo que lá atrás, conversar com ele. E era nada menos do que o Roberto Carlos, meu amigo. Ninguém nos apresentou, nos apresentamos, nos encontramos, e ele contou que era da mesma gravadora. Eu contei para ele que tinha um contrato e tudo, e por coincidência ele tinha um contrato também na mesma gravadora. E aí começou nossa relação de amizade. Agora, Wanderleia, me diga uma coisa. Para ser Miss, precisa saber fritar ovo? Meu Deus. Onde você foi encontrar isso aí, meu Deus do céu? Isso é coisa do Atílio. Atílio, eu fui convidada na Olaria Atlético Clube. Era onde meu irmão frequentava o Olaria. Tinha umas domingueiras, umas coisas dançantes, assim, tinha umas domingueiras, a garotada, os jovens iam, tá? Eu fui convidada pelo Walter Riso, que era o diretor social do clube, a participar da Senhorita Rio. E as jovens tinham que fazer várias coisas, tinham que ser prendadas, tinham que estar não sei o que e tal. E uma das apresentações uma das coisas era fritar ovo. E aí eu descobri fritar ovo até hoje eu sou expert em fritar ovo. Bom, nessa época, um novo gênero musical estava balançando o planeta e também ia balançar as estruturas da sua vida, né? Que nunca ia voltar a ser a mesma. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pois não, tá bom. A gente volta já com Persona. Estamos de volta com Persona, hoje conversando com a Wanderleia. Wandeca, você já falou aí como é que foi o seu encontro com o Roberto. Agora, e com o Erasmo, como é que foi? Como é que aconteceu? O Erasmo também, ninguém nos apresentou. Também foi o Erasmo era secretário do Carlos Imperial. E eu um dia, fazendo o IBEU, o Brasil e Estados Unidos, começando a aprender inglês, eu descobri que era perto da Rádio Guanabara. A Rádio Guanabara.
E aí me lembro que o programa do Carlos Imperial era na Rádio Guanabara. Eu fugi um pouco do colégio, dei uma chegada até lá, com um de livrinho embaixo do braço, e quando entrei lá, era o Erasmo que estava apresentando o programa, porque o Imperial não estava naquele dia. Então, eu fiquei sentada, assistindo aquele movimento e tal, ele falando, não, tire as crianças, as pessoas, a garotada da sala, não sei o que e tal, eu assistindo e tudo. E aí ele passou por mim e perguntou, e aí, tá gostando do programa? Eu falei, tá, interessante e tal. Aí começamos a conversar. Ele falou, eu falei para ele que eu tinha um contrato, que eu era toda doida para gravar um disco, né? Mas meu pai não deixou. Toda oportunidade eu me lançava, né? De, olha, eu tenho um contrato pela Colômbia, meu pai não deixou gravar e tal, porque meu irmão... Aí contei um pouco, ele falou, contei a história do nome, que eles queriam trocar o nome. Como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Vanderleia, e meus irmãos são todos assim, com esse nome, como é tal, não sei o que. Começamos a conversar, ele falou, muito prazer, meu nome é... Muito prazer, Erasmo Esteves. Vai acrescentar Carlos depois, né? E a partir daí conheci o Erasmo. Assim que eu conheci o Erasmo, logo depois, o Erasmo participando do Renato Seus Blue Caps, e fomos nos encontrar assim, fazendo o mesmo gênero, né? Então eles surgiram, tanto o Roberto quanto o Erasmo surgiram assim com uma coincidência, coisa do astral, do universo. Nos encontramos. Estava escrito nas estrelas, né? Tá. E é claro que não podia faltar um depoimento do Erasmo para você. Olha ele aí. Falar da Vanderleia, que maravilha, que coisa boa. Né? Eu gosto muito de falar dela porque ela merece, né? A minha amiguinha fantástica, né? De tantas estradas da vida, aquela coisa toda, de uma carreira linda que ela tem. Eu gosto mais de falar da artista Vanderleia. Né? Muita gente não sabe da versatilidade da Vanderleia. Ela canta de tudo, sabe? Eu fui descobrindo isso aos poucos. Antigamente ela pensava que ela só cantava rock, aquela coisa toda. Não, aos poucos eu fui descobrindo que ela tem um conhecimento de MPB, ela gosta de cantar chorinho, ela é expert em cantar chorinho principalmente. É uma artista muito bonita, uma grande artista, ela dança, ela tem graça, sabe? Então ela é um fenômeno de muito além da Jovem Guarda, sabe? Muito além da Jovem Guarda. Então eu adoro ver show da Vanderleia, adoro ela como pessoa, né? Então eu não posso viver, o mundo não pode viver sem a Vanderleia, que é uma pessoa maravilhosa, uma artista fantástica. Um beijo para você, Vanderleia. Eu te amo. Eu e Erasmão, tantas histórias nossas lindas, né? É um poeta, um artista contemplativo, maravilhoso, criativo, maravilhoso. Amo você, Erasmo, amo você, seu trabalho, respeito muito o trabalho, tudo de lindo, de maravilhoso. E você, tanto junto com o Roberto, como sozinho, né? As suas composições, criativo, um artista fantástico. Também fico emocionada de falar do Erasmo. Bonito. Vanderleia, no início dos anos 60, o rock chegou com tudo no Brasil. E aí, essa novidade ia mudar radicalmente a vida do Roberto, do Erasmo, a sua, e de inúmeros cantores, compositores, músicos e tal. Mas antes da gente falar desse assunto, queria mostrar esse vídeo para você. Nos anos 50, surgia nos Estados Unidos o rock and roll, gênero musical que causaria abalos sísmicos por todo o planeta. No Brasil, o rock chegou com mais força nos anos 60, mas o grande impacto dessa onda aconteceu em 1965, com a estreia do programa Jovem Guarda, que ia ao ar nas tardes de domingo pela TV Record de São Paulo. No
programa, um grupo de artistas cabeludos e talentosos encontrava, no som da guitarra, uma forma de cantar sua rebeldia juvenil, suas paixões e seus ideais de liberdade. Que era para ser apenas um programa de TV, acabou se tornando um movimento que vendeu milhões de discos, shows por todo o Brasil e exterior, filmes de sucesso e um enorme incremento na indústria da moda. E Wanderleia estava lá, desde o início, com seus amigos de fé, Roberto e Erasmo, os 3 capitães dessa nave que nos levou por algumas viagens inesquecíveis. Como é que aconteceu o convite para você fazer o programa Jovem Guarda? Quantas lembranças, hein? Maravilhosas. Bom, nós éramos um grupo que fazia música jovem no Rio de Janeiro. Existíamos daqui de São Paulo, né? Rony Cor, o Demétrios, grupos, Jet Blacks, conjuntos, né? E bandas e tudo. E quando a TV Record, com um espaço aos domingos, né? Espaço parece deixado pelo futebol, o Paulinho Machado de Carvalho e o Tuta resolveram dar esse espaço para a garotada que fazia música jovem de uma forma displicente, né? De uma forma displicente. E foram convidados os artistas do Rio de Janeiro, e o Roberto estava explodindo assim, com esse Please Pass. Ele foi convidado, foi requisitado para apresentar o programa, o nosso primeiro âncora, né? E nós fomos convidados, eu vim nessa leva do Rio de Janeiro, e aqui nos encontramos, séria para a mídia, né? Para a mídia, mas nós encarávamos aquilo com um divertimento acima de tudo, né? E a gente tem mais um depoimento para você de alguém que conta aí essa história aí de uma outra forma. Dá uma olhada. A Record tinha uma audiência incrível aos domingos, transmitindo os jogos diretamente do Pacaembu. Na segunda-feira, o Paulinho nos chamou e explicou que a Federação Paulista de Futebol, daquela data em diante, estaria proibindo a Record de transmitir os jogos. Aí criou um buraco na programação aos domingos. Foi aí, então, que surgiu a ideia de contratar Roberto Carlos, Erasmo e a Celi Campelo para fazer um trio que conduzisse esse programa, que se chamaria Jovem Guarda, porque a ideia era trabalhar essa nova geração. A Celi disse que não aceitava o convite porque ela estava a caminho de um casamento. Então foi aí que surgiu a ideia de trazer uma roqueira incrível, que também estava acontecendo no Rio, São Paulo, Wanderleia. Só que ela veio com uma garra, uma gana, uma vontade incrível de participar do projeto. E aí, claro, que começou a dar tudo certo. O Teatro Record ficava lotado. As meninas ficavam enlouquecidas com o Roberto, com o Erasmo. E os garotos ficavam apaixonados pela maneira de se expressar, a maneira de interpretar, aquela voz meio rouquinha, aquela coisa chamada Wanderleia. Então, reverenciar Wanderleia é um orgulho para todos nós. Um beijo, um abraço, que você deixa lembranças incríveis. Newton. Newton, que respeito, que carinho que eu tenho por você. Quantas coisas lindas nós fizemos na Record. Newton, nós fizemos programas maravilhosos e você sempre um amigo querido, criativo. Você, toda a equipe da Record, o Tuta, né? Tudo que fizemos na Record foi muito, muito criativo naquela época, né? Todos os diretores que nós tivemos, eu tive muito prazer em fazer muitas coisas maravilhosas com o Newton. Eu tenho por ele um carinho, uma admiração muito especial. Te amo muito, 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 Newton. Muito obrigada por tudo, toda a sua experiência, toda a sua criatividade, o seu assertivo. Eu me lembro de um programa que nós fizemos,
Eu acho que foi um show do dia 7, porque tinha espetáculos no show do dia 7, né, com participação de toda a equipe, de todo o grupo, né, que participava da TV Record, todos aqueles grandes musicais. Eu me lembro que existia uma aparição que era eu, Roberto e Erasmo, vestidos cada um aparecia numa casinha assim, um de lobo mau, era a história do lobo mau, era uma história não sei o quê. Então, eu me lembro dos nossos ensaios, os ensaios que nós fazíamos, e era tudo muito, muito verdadeiro, né? Porque era tudo assim, muito. Não existia essa coisa de você gravar, de refazer, tudo, era tudo ao vivo, né? É. Então, eu me lembro de grandes momentos com você, Milton. Muito, 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 muito no coração. Vanderleia, vocês, é claro, balançaram aí o panorama musical do país, mas tinha muita gente que torcia o nariz, né? Para essa garotada que estava fazendo uma música nova, mais barulhenta. Isso incomodava, de alguma forma, vocês? Não, nós acostumamos com isso, desde o início. Quando nós começávamos assim, a chegar nos programas para tocar o disco, existia assim, porque abria a programação para essa garotada e tal. Então, nós trabalhamos muito. Tudo que nós fizemos foi de uma forma muito feliz, muito alegre, mas era um trabalho árduo. Nós trabalhávamos dia e noite para aquilo. É uma coisa que nós corríamos para divulgar os discos e tudo, e sempre com muito má vontade. E a mídia passou a patrulhar muito aquilo que nós fazíamos, porque nós começamos a fazer muito sucesso, a tomar conta do Brasil, e a trazer toda a juventude conosco. E eles queriam que nós tivéssemos uma participação política partidária, que nós tivéssemos um texto, uma coisa assim. Então, nós estávamos assim, querendo... A nossa repressão toda era dentro de casa, era com benção mãe, benção pai, com aquela vontade de fazer coisas novas, vestir coisas diferentes, e cantar e dançar, tudo. Né? Mesmo dentro da própria música brasileira e tal, existia assim, uma coisa assim, torcendo o nariz por aquela coisa, porque achava que nós fazíamos uma música que não era bem brasileira e tudo e tal, né? A própria Elis Regina, que no início foi assim, muito contra as nossas guitarras elétricas e tal, depois virou uma grande amiga minha, uma amiga querida do coração, nós vivemos juntas numa época onde ela foi gravar com Tom Jobim, foi gravar nos Estados Unidos, eu estava fazendo uma temporada lá, por ocasião, uma época que eu fui morar em Los Angeles, acompanhando o José Renato, filho do Chacrinha, que estava com problema na cadeira de rodas e tal, e lá nós estávamos procurar uma forma de um tratamento especial, e eu fiquei morando lá 1 ano, mais ou menos. E nessa ocasião, a Elis foi gravar o disco Águas de Março, né? O disco antológico, tudo. E eu tive a alegria de tê-la assim, várias noites em casa, aos domingos, na cozinha, que ela era uma grande cozinhava, fazia coisas maravilhosas na cozinha. Então, tudo isso se dissipou depois, né? Todos esses antagonismos todos, né? Se dissiparam. A partir do programa Jovem Guarda, vocês passaram a ter um sucesso fenomenal. Quer dizer, aquela garotinha que cantava nos clubes de Brás de Pinas, de Cordovil, de repente passou a ser abordada na rua, tal. Como é que você lidou com essa nova realidade? Bom, muito, muito rapidamente descobri que não podia mais andar na rua, né? Mas a alegria de estar cantando, de estar me apresentando, era muito maior do que todo esse cerceamento que a carreira trouxe para mim, né? E eu me acostumei com isso, e me adaptei assim com muita facilidade, tudo, né? Porque mas é difícil. Mas como eu já vinha de uma carreira infantil, a coisa do palco já tinha uma facilidade, uma habilidade de lidar com o público no palco e tudo e tal, né? Então, o que a carreira me trouxe de difícil foi isso, foi esse cerceamento de poder andar na rua assim, né, livremente, tudo.
Eu acho o anonimato até hoje uma coisa maravilhosa. Você participou dos filmes do Roberto Carlos, mas teve também o seu próprio filme, Juventude e Ternura, né? Como é que surgiu o convite para fazer esse filme? Como é que surgiu essa ideia? Foi o irmão do Chacrinha, era Jarbas Barbosa, ele fazia cinema. Eu fiz o primeiro filme, antes dos filmes do Roberto Carlos, o meu foi o primeiro, foi Juventude e Ternura. E uma coisa muito interessante é que foi o Glauber Rocha que deu o título ao filme. O Jarbas, conversando com ele num bar no Leblon, eu estou fazendo um filme para a Wanderleia, mas não sei o nome, o título que eu dou. Ele falou assim, o Glauber falou assim, o apelido da Wanderleia é Ternura, né? Ternurinha, por causa da música, né? Ternura, né? O apelido é Ternura. E você está fazendo um filme para a juventude. Então, daí, ó, Juventude e Ternura. E foi assim, meu primeiro filme. Você vê que eu comecei uma carreira muito, muito cedo e muitas coisas, né? Parece que foi ontem tudo isso, né? Uma mudança muito grande. Foi uma grande mudança, uma mudança comportamental da juventude brasileira, né? Uma forma de ser, de vestir, de se relacionar com os pais, né? Uma identidade que nós trouxemos para os jovens. E a coisa que foi depois disso, que foi transformadora, foi a entrada da internet, né? Que foi uma coisa que... Mas antes disso, a nossa revolução foi muito marcante, muito marcante. E a gente tem mais um depoimento agora de alguém que acompanhou aí boa parte da sua carreira e, pelo jeito, continua acompanhando. Veja só quem é. Oi, Wanderleia, que prazer vê-la aqui, viu? Até me fez lembrar, quando você mudou para São Paulo, fui o primeiro a ser convocado aí à sua casa. Você ligou para mim, eu fui almoçar com você, tiramos fotos, que saudade. E agora, já no passar do tempo, você participou muito dos meus programas, shows, enfim. 50 anos de Jovem Guarda, participamos juntos lá no Clube Holmes. Lembra disso, Wanderleia? Um abraço para você, um beijo e espero que você continue sempre assim, bonita, cantando, viajando. E a Jovem Guarda com você é eterna. E você também, você está muito bonitão, viu, seu danado? Aqui em São Paulo, o Roberto Carlos foi praticamente lançado, né? Aqui em São Paulo teve o Antônio Aguilar foi um precursor da música jovem aqui em São Paulo, né? Assim como o Jair Tamaturgo foi no Rio de Janeiro. Amo você, viu, seu danadinho? Vamos fazer outros shows iguais àqueles que você faz, prepara umas homenagens lindas para a Jovem Guarda no Clube Holmes. Wanderleia, e você passou por alguns momentos bem difíceis na sua vida e se mostrou aí uma mulher bem forte diante das adversidades. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? A gente volta já com Wanderleia. Pronto, estamos de volta com Persona, conversando com a Wanderleia. Wanderleia, você perdeu várias pessoas muito queridas na sua vida de maneira trágica. O que esses acontecimentos exigiram de você para poder superá-los? Muita força. Eu vim de uma família muito forte, meus pais. Muito cedo, eu perdi uma irmã assassinada na rua, como essas coisas que acontecem hoje em dia. Minha irmã mais velha, Wanderleia, passamos uma fase muito difícil. Meus pais são muito fortes, são muito altruístas. Então, eu acho que essa força foi um aprendizado, assim, né? Eu tive a dificuldade de perder meu primeiro filho. O primeiro filho que nós tivemos, eu e o Lalo, afogado na piscina. Antes disso, eu tive
a dificuldade de conviver com o José Renato, que era meu noivo, nós íamos nos casar, nós éramos apaixonados, aconteceu um acidente na piscina, eu fiquei convivendo com ele no auge da minha carreira, com todas as coisas acontecendo e tudo, eu tinha que dividir um pouco a cabeceira do lado dele, fiquei tentando ajudá-lo naquela situação. E não sei, acho que tem uma coisa de toda mulher tem um lado assim de cuidadora, assim, né? Todas nós mulheres temos essa coisa, essa força, né? Não sei de onde nós tiramos essa força, né? Perdi meu pai também de uma maneira também muito difícil. E todas essas coisas foram fortalecendo assim um aprendizado de vida, a vulnerabilidade do ser humano é enorme, né? Eu acho que essas coisas todas me trouxeram um aprendizado assim de que a vida tem que ser vivida plenamente, sempre, de uma maneira muito verdadeira. Todos os dias eu agradeço a Deus essa série de pessoas que conviveram comigo através da minha arte, através da minha música, que até hoje eu não tenho assim eu não tenho uma habilidade assim de viver com a internet, não. Mas elas me trazem até hoje, eu fico impressionada, os fã-clubes me trazem momentos, me falam daquilo que eu passei para elas de alegria, eu fico feliz por ter participado da vida delas em algum momento, trouxe uma alegria, trouxe um estímulo, uma coisa boa, fico feliz de fazer parte da vida delas nos momentos maravilhosos. Gostaria de ter feito mais. Sempre nós exigimos muito, né? Na nossa missão aqui, né? Mas eu acho que o que eu fiz, a gente está sempre achando que precisa fazer mais, mas tudo foi muito verdadeiro, tudo é muito verdadeiro. A minha relação com o público é uma realização de um sentimento muito de coração para coração. Eu acho que por isso que elas têm um carinho e por isso essa relação sobrevive até hoje de uma maneira tão linda. Que lindo. Bom, Vanderlei, em algum momento você resolveu investir em músicas que tinham aí mais a ver com o teu próprio amadurecimento. E aí fez parcerias com Jorge Maltner, Luiz Melodia, Caetano Veloso, entre tantos outros grandes nomes aí da música. E a gente tem aí a mensagem de mais uma pessoa que fala aí desse seu lado inquieto. Eu acho que a grande virtude da Vanderleia como cantora é o trânsito que ela tem entre o popular e o mais sofisticado. Ou seja, ela é aquela cantora que ela pode cantar tudo o que quiser, porque ela tem musicalidade. Ela pode cantar uma versão derramada do Rossini Pinto e pode cantar uma coisa sofisticada de um Johnny Alfa, de um Egberto Gismonti, e ela pode ser popular e ser sofisticada ao mesmo tempo. Isso é uma característica que poucos artistas têm. Poucos artistas conseguem, porque as pessoas acabam se identificando mais com o gênero. Como ela foi consagrada pela Jovem Guarda, mas conseguiu ir além da Jovem Guarda, porque ela fez inúmeros trabalhos depois da Jovem Guarda, de grande destaque. Ela teve parcerias musicais com grandes compositores, através de grandes shows. Então, assim, a musicalidade da Vanderleia é uma coisa que sedimentou a carreira dela. Claro que o carisma todo, aquela imagem exuberante dela, mas eu acho que a musicalidade dela é uma coisa que ficou presente, né, na característica musical dela, né? Tiago. Nossa, cada coisa linda. Tiago Marques. Tiago, eu fico muito feliz. Nossa, vocês conseguiram pessoas maravilhosas que estão no meu coração, que fazem parte da minha vida, da minha história. O Tiago fez, junto com meu parceiro, com o Alu Califórnia, um disco que eu tenho um carinho muito especial, um disco chamado Nova Estação, onde eu apresento de tudo isso, um pouco de tudo isso, né, de tudo isso que ele falou, de toda essa diversificação na música, cantei faixas diversificadas e tivemos muitas alegrias desse disco ter tido grande êxito, assim, nós participamos de vários prêmios, né, com esse disco, e eu fico muito feliz de ter você, Tiago, como parceiro. Fico muito feliz de ter você aqui,
no programa junto comigo e falando essas coisas tão bonitas que me encantam muito, me deixam muito feliz. Você canta, compõe, desenvolve os seus figurinos e as coreografias, criava, né, muita coisa com seu irmão. E a gente tem uma matéria que conta um pouco dessa história. Vamos ver? A Jovem Guarda provocou uma verdadeira revolução no gestual, nas gírias, nas danças, enfim, em tudo o que compunha o comportamento da juventude dos anos 60. E essas mudanças se estenderam também ao vestuário. Os garotões barra limpa buscavam as calças calhambeque, ou então a moda tremendão. As garotas papo firme procuravam as novidades da linha Vanderleia e a Vandeca, atenta às influências que exercia sobre a meninada, estava sempre criando os modelitos que utilizava nas suas apresentações. Para isso, contava com o apoio do seu irmão, Vanderbill, que acabou se tornando o estilista de várias estrelas da música brasileira. Com toda essa preocupação com a sua coreografia e o seu visual, a Vanderleia estava sempre uma brasa mora. Nós começamos assim, a fazer uma música diferente, com os elementos, né? os instrumentos diferentes, né? O piano elétrico, as guitarras elétricas e tudo. Então, nós achávamos que tinha também que ter uma forma de vestir também diferente. E não existia isso no comércio, na indústria de roupa jovem aqui no Brasil. Era uma coisa muito restrita, né? Não existia muito. Então, nós começamos a inventar nossas próprias roupas, nossas performances, né? Eram feitas com coisa que nós inventávamos. Tirava uma ideia de alguma coisa lá de fora, trazia e fazia de um jeito brasileiro, de marroquim. Então, aconteceu da Mary Queen lançar a saia curta, né, lá fora, em Londres. Né? E meu irmão era um artista, gostava de fazer artes plásticas e gostava de desenhar, fazia tal. Ele começou a desenhar umas roupas, umas coisas para mim. Nós trouxemos um costureiro, um amigo nosso, eu ficava de manequim, e a saia da Mary Queen ficava um pouco acima do joelho. E aquilo me deixava um pouco meio chacocava, assim, não ficava bem. Eu tinha pernas compridas, eu sou pequena com pernas compridas. Ele começou a levantar a saia, até que a saia ficou bem curta, e ficou uma imagem boa, né? Uma imagem legal, né? E a partir daí, nós começamos a fazer as saias muito curtas, um palmo abaixo do pubis, e lançamos uma moda brasileira de usar mini saia, né? E completamente diferente, que era muito mais curtas e tal, e também condizendo mais com o nosso clima, né? E foi uma coisa assim que meu pai não aceitava aquele tipo. Tudo que eu brigava para cantar no palco, as meninas em casa também brigavam com as suas famílias também para poder fazer igual, né? Vanderleia, você já falou aí daquela fase que vocês viveram em Los Angeles, que a Elis Regina frequentava a sua casa. Nós temos um depoimento de uma pessoa aqui muito especial, que você já mencionou também. Um prazer muito grande falar sobre Vanderleia e poder fazer uma pergunta para a Vanderleia, ícone brasileiro da música popular, da música pop brasileira, uma referência musical nas comunicações, na moda, nos costumes, gírias, cabelos, canções, uma figura incrível. Eu conheci Vanderleia quando eu tinha 4 anos de idade. Elis Regina estava em Los Angeles gravando Elis e Tom, e durante as gravações, para parar de bagunçar, eu fui deixado lá durante um pequeno período na casa da Vanderleia. E a figura dela, assim, quando eu olhei a primeira vez, perdi a fala, assim, era gigante, alta, aquele cabelo colorido, assim, eu fiquei realmente apaixonado pela Vanderleia. Meu primeiro amor na vida
foi Wanderleia. Queria perguntar para você, Wanderleia, primeiro a respeito de alguma história, de alguma memória que você tenha desse período, como é que foi a ligação da Elis para você? Você foi uma amiga incrível, cuidando do filho dela, por acaso eu, à época, e queria que você falasse do seu lançamento de 1977, Vamos que eu já vou. A capa é interessantíssima e musicalmente é diferente, é interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse grande álbum. Um beijo, muita saudade. João, quanta coisa para a gente falar de tudo isso, nessa relação. O João apareceu em casa com 4 anos de idade e buscava flores no jardim para enfeitar a minha cama. Aí eles riam. Que amor! Eles diziam, primeira paixão do João Marcelo. Mas nós tivemos uma relação muito linda naquela época. Eu me lembro de coisas assim, do João conversando com a mãe, eu ficava encantada assim, com a relação dos dois. O João sempre foi muito espirituoso, né? Nós ríamos muito porque nós não tínhamos uma relação assim, era lá todo mundo adulto morando, né? Então ele virou a festa na casa, né? E à noite chegava a Elis para buscá-lo, tudo, né? Foi uma fase muito linda. E você, João, me trouxe a relação com esse disco, Vamos que eu já vou. Um disco todo que até hoje é muito comemorado, um disco muito diferente. Foi um disco todo produzido pelo Egberto Gismonti. A capa desse disco é maravilhosa, é uma roupa, a roupa desse disco, a capa, toda desenhada pelo meu irmão Bill, tinha muito bom gosto. E o disco, até hoje, o Egberto, quando liga para mim, de vez em quando, fala assim, Leia, me chama de Leia, né? Eu chamo ele de Egg, né? Nós temos uma relação muito querida, depois passamos vivemos uma vida juntos, assim, durante 3 anos depois desse disco. E o Egberto me trouxe com esse disco uma valorização, assim, do meu canto, porque eu cantava e nós éramos muito discriminados quando cantávamos na Jovem Guarda e tudo, né, época de Jovem Guarda, e o Egberto se encantava com a minha musicalidade, me trouxe uma grande autoestima, assim, né? E hoje é um grande companheiro meu, um grande amigo, Egberto Gismonti. Wanderleia, você participou do espetáculo 60, Década de Arromba, que era aí uma produção musical recheada de elementos daquela época, mas foi seu primeiro musical e você fazia o papel de si mesma. Como é que foi reviver tudo isso, só que nesse formato? Bom, eu nunca havia feito musical, assim, toda a minha performance era uma coisa muito livre, muito à vontade, criada por mim, inventada por mim, maneira de dançar, maneira de vestir. Então, quando me convidaram para fazer musical, eu achei que eu não ia conseguir entrar naquela performance assim toda muito, porque eu tinha que ensaiar aquilo com cenários, com muitos artistas, muitos músicos, muitos bailarinos, cantores. E foi uma grande alegria na minha vida ter feito esse musical. Porque ali eu fui constatar, depois de tantos anos, quanto o nosso trabalho, não só meu, mas de toda a nossa geração, né, como tinha marcado assim, né, o coração de tantas pessoas. Nós fizemos quase 3 anos de espetáculo, lotados, assim, todos os dias. Foi um trabalho que me trouxe grandes alegrias. E tive a alegria de da participação do meu marido Lalo na orquestra. Da tua filha. Tive a minha filha Jade, essa Jade que está aqui me conectando conosco aqui à internet. Ela participou desse espetáculo e foi uma grande surpresa, assim, né? O seu talento de palco, de arte, né? E foi um convívio muito grande, porque eu estava com a minha família praticamente, nós ficávamos juntos durante todo o período que fizemos a temporada no Rio, em São Paulo, aqui era mais próximo porque nós já morávamos aqui. Mas rodando o Brasil inteiro, foi muito interessante fazer parte dessa equipe, junto com meus familiares em cima do palco, né?
Foi um grande momento bem especial na minha vida. Já indo para o final do programa, Wanderleia, queria saber o seguinte, como foi para você revisar toda a sua vida para escrever a sua autobiografia, que você chamou de Foi Assim? O que essa revisão provocou em você? Bom, eu tinha vontade eu sempre gostei muito de escrever. Eu, na minha timidez, né, para fazer um programa de rádio, de televisão, se fosse para falar, para conversar e tal, eu era muito tímida. Então, eu sempre gostava de escrever as minhas emoções, as coisas que eu vivia, que me marcavam e tal, eu gostava de escrever. E, num determinado período, eu falei assim, tem tantas coisas que eu vivi, tantas pessoas passaram por mim, foram importantes na minha vida, e uma vida tão diversificada, tanto em cima do palco, quanto na minha vida pessoal, tantas experiências diferentes, né, e antagônicas. Eu queria trazer isso um pouco. Eu acho que foi uma grande coisa ter escrito esse livro, porque eu me libertei de muitas coisas que estavam assim guardadas dentro de mim, porque eu era muito menina, vivendo emoções muito fortes, né? E aquilo para sedimentar dentro da minha alma, do meu coração, eu precisava escrever aquilo. E escrevendo, parece que eu me libertava daquele sentimento, né? Mas ali no livro eu conto um pouco, de uma maneira leve, mas essas experiências marcaram muito meu coração, minha vida. E foram muitas experiências, então, assim, a gente agradece você compartilhar essas histórias com a gente aqui no Persona. Foi um prazer te receber, viu, Wanderleia? Pode ter certeza que milhões de pessoas poderiam estar aqui agradecendo a você por todo o encantamento, toda a ternura, toda a beleza que você nos deu ao longo desses anos todos de seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Cris. Eu acho que a alegria, a emoção do artista é essa, né? É de trazer um pouco de alento para o coração das pessoas, né? Isso, eu fico muito feliz, muito agradecida de ter tido a oportunidade nessa vida de trazer um pouquinho disso para esse público maravilhoso que me acompanhou. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você. E o Persona fica por aqui, mas a gente volta no próximo domingo. Muito obrigado e até lá. Gente! Pronto. Linda, que lindo. Abusamos muito de você? Não, é muito difícil a gente buscar, né, dentro dessas memórias e tudo se mexe com o coração da gente, né? Mexe com a emoção. Claro. Eu fico um pouco... Mas agradeço a vocês muito, fiquei muito feliz. Olha, eu adorei essa forma, eu acompanho o Persona, desde que tinha... Mas tinha plateia, né? Agora a gente está no formato telão, mas a gente preferia que vocês estivessem aqui, né? Porque presencialmente é muito melhor, né?